Colossenses capítulo 2, eu quero ler versículos 6 e 7, convido você à leitura desse texto, Colossenses 2, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos ler mais uma vez. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio e pela condição que o Senhor nos permite de estar aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós entendemos que a revelação plena da Tua palavra, a revelação clara, ou melhor, da Tua voz e da Tua vontade é a Tua palavra. Nós sabemos que a personificação da Tua vontade é Cristo, mas até mesmo o Cristo nós nos deparamos com Ele através das Sagradas Escrituras. Então nós queremos Te ouvir, nós queremos compreender a Tua vontade. E nós queremos não apenas escutar o que o Senhor tem a dizer, mas acolher esses ensinamentos de modo que eles possam produzir em nós mudanças reais, significativas, verdadeiras, espirituais. Assim nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. De uma forma ou de outra, todos nós queremos mudar. Nenhum ser humano ele está sempre satisfeito com aquilo que se é, ou no estado onde se encontra. Então, de certa forma, todos nós queremos mudar. Todos nós queremos ser pessoas melhores. Todos nós queremos ser pessoas mais maduras. Todos nós queremos, vou usar a palavra, evoluir como seres humanos. Nós queremos avançar, nós queremos desenvolver, nós queremos ser melhores hoje ou amanhã do que nós fomos ontem. Nós queremos deixar alguns erros de lado, nós queremos deixar alguns vícios para trás. Nós queremos avançar, sobretudo em Cristo, a partir daquilo que é a vontade dEle. Se todos nós queremos isso, a pergunta óbvia é: por que tantas pessoas que se dizem cristãs, que professam o nome de Jesus Cristo, que se reconhecem e se identificam como discípulos de Jesus, não necessariamente evidenciam esse processo de amadurecimento e desenvolvimento espiritual nas suas vidas? O que fazer quando parece que nós estamos espiritualmente estagnados? O que fazer quando o mundo tenta roubar a nossa alegria, que é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo? Ou o que fazer quando a gente está simplesmente cansado? O que fazer quando nós estamos estafados? O que fazer quando aquilo que nós queremos não se materializa numa concretude, não se materializa em fatos? Nós queremos mudar, nós queremos avançar, nós queremos desenvolver, nós queremos amadurecer em Cristo. O que fazer quando nós nos sentimos quase que de mãos atadas e olhando para os céus e nos perguntando: Deus, e agora? Me parece que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele identifica uma série de problemas com essa igreja, a igreja dos Colossenses, e um deles ele vai endereçar aqui. Nós somos levados a crer, quando nós lemos esse texto e a carta como um todo, que a igreja de Colossos enfrentava um problema. E é um problema que teoricamente é simples de resolver, mas é um problema sério. E é um problema que, se não resolvido, poderia gerar realidades assim drásticas, espiritualmente falando, para aquela igreja. É uma igreja que recebeu a Cristo, afinal é uma igreja que foi alcançada por Cristo, é uma igreja que conhece o Evangelho, mas é uma igreja que está com alguma dificuldade de permanecer avançando em Cristo Jesus. É sobre isso que a gente quer falar hoje: permanecer em Cristo Jesus. Permanecer nele, permanecer não como alguém que permanece de maneira estática, mas permanecer como alguém que está prosseguindo, permanecer como alguém que avança, permanecer e esperar, não no sentido de aguardar ociosamente alguma mudança, mas esperar no sentido de esperançar, esperar como alguém que tem esperança de que algo vai acontecer se eu permanecer em Jesus Cristo. Os colossenses eram bombardeados, como nós já vimos, pelas pressões culturais do Império Romano, como nós somos bombardeados pelas expressões da nossa cultura. Eles eram bombardeados pelas falsas doutrinas legalistas dos judaizantes, como nós também somos, e nós veremos
com mais ênfase ainda no próximo domingo, se Deus nos permitir, o como nós somos tentados uma vez tendo conhecido o Evangelho e nos encantarmos com a simplicidade do Evangelho, depois de algum tempo tentarmos aperfeiçoar o Evangelho a partir das obras da carne, a qual nós podemos chamar de legalismo. Então, não é apenas Jesus, no início era apenas Jesus, mas aí você caminha e você fala, não, talvez o Evangelho é muito simples, talvez só Jesus é muito pouco, tem que ter algum segredo, tem que ter algum desafio, então é Jesus mais alguma coisa. Paulo vai dizer, não é isso. Paulo vai dizer que não é pelas filosofias dos gnósticos, como nós falamos há algumas semanas, com seus sofismas, ou seja, sofisma é aquilo que parece verdade, que apela para a verdade, que quase que aponta para a verdade, mas não tem substância real. É uma máscara, é algo ilusório. Tem uma pretensa intelectualidade. Traz essa ideia de um avanço, traz essa ideia de que, olha, se você for por aqui, de modo um tanto mais complexo, você vai conhecer coisas que na simplicidade do Evangelho você não é capaz de conhecer. Paulo vai dizer, não, de modo algum. Como nós veremos também adiante, não hoje, mas em outras semanas, você mergulhar em misticismos, e nós também sofremos essa tentação nos dias de hoje, quando nós transformamos o Evangelho e quando nós transformamos o culto e a igreja em algo que eu tenho que sentir, e algo que tem que me dar arrepio, em algo que tem que me emocionar profundamente, senão ele não tem substância. Misticismo. Misticismo. O Evangelho ele lida com as suas emoções, mas ele não quer que você seja um imaturo emocionalmente. Você se emociona diante da presença de Deus, mas você não caminha pelas emoções, você caminha por convicção, você caminha por fé. Eles adoravam anjos. Sabe-se lá qual é a abordagem que o mundo vai nos oferecer, e às vezes o mundo travestido de espiritualidade. Então esse texto não é apenas para os colossenses, mas ele lida com realidades com as quais nós lidamos também hoje. Paulo ele não vai falar de salvação, e isso é importante. Às vezes nós temos a mania de julgar a salvação das pessoas. Não, é uma igreja. Essa turma está salva. Essa turma conhece a Jesus, e o texto pressupõe isso de modo muito claro. Então, não é conversão, a conversão aconteceu, a salvação aconteceu, mas ele vai falar dos efeitos da salvação. Ok, vocês foram salvos, e agora? Vocês foram salvos, vocês foram acolhidos por Jesus, vocês conheceram Jesus, mas algo aconteceu. Porque quando nós fomos salvos, tudo mudou. Por isso que nós usamos essa terminologia, conversão. A gente estava indo para um caminho e nós nos convertemos, nós fizemos uma conversão. A gente estava indo para a direita, a gente foi para a esquerda, ou vice-versa. Falar de direita e esquerda hoje no Brasil, assim, vamos lá, não estou falando disso que você está pensando. Então a gente foi para um outro caminho, a gente foi para uma outra direção, porque nós nos convertemos, a nossa mente mudou, nós temos visto como a nossa mente é a mente de Cristo, porque o cabeça da igreja é o Cristo. E não por acaso Jesus nos evangelhos, mais especificamente em João 3, ele vai chamar isso de experiência de novo nascimento. Por quê? Porque é isso mesmo, tudo se torna novo. Você é um bebê na fé. E quando você começou a caminhar com Jesus Cristo, você sabe do que eu estou falando, tudo é novo, tudo tem uma emoção, tudo tem assim, aquela percepção de, e agora? Eu entreguei minha vida para Jesus, quais são os próximos passos? Você está faminto, como um bebê que está faminto pelo leite da mãe, você quer saber mais, você quer conhecer mais, você quer ler a palavra de Deus. É tudo novo. Então, não apenas o nascimento acontece, mas um processo de crescimento, então, passa a acontecer. Isso é natural, biologicamente falando. Um processo de maturidade também se inicia, porque crescimento e maturidade são duas coisas distintas. Não apenas você cresce, mas normalmente você deveria amadurecer, não apenas no aspecto físico, mas intelectual, emocional, psicológico, no nosso caso espiritual. Tudo tem seu tempo. Salomão falaria sobre isso. Tudo tem seu tempo. Por isso que nós não devemos nos frustrar com os avanços que nós ainda não vivenciamos, se eles não estão de acordo com o nosso processo de maturação e caminhada. Por exemplo, quantas vezes você já pensou, meu Deus, se eu tivesse a cabeça de hoje, 10 ou 20 anos atrás, eu faria tudo diferente. Tudo bem, mas não seria você.
Porque quando você tem 40 anos de idade, você tem que ter uma mentalidade de alguém de 40 anos de idade. Quando você tem 60 anos de idade, a mentalidade de alguém de 60, e de 20. E nós esperamos que haja coerência nesse sentido. É claro que alguns podem amadurecer com um pouco mais de agilidade, outros podem amadurecer com um pouco mais de letargia. Mas, essencialmente, você tem uma mente que diz respeito à sua idade. Por isso a beleza da vida como um todo, e por isso a beleza da comunidade. Porque você junta gente assim, mais nova, cheia de energia e com pouca experiência. E aí você junta pessoas que já estão economizando um pouco mais de energia, mas tem muito a entregar a partir da sua experiência de vida. A beleza do Evangelho e da comunidade é isso. Onde os mais jovens e os mais velhos, a partir de uma interação em Cristo Jesus, podem se ajudar mutuamente, porque, de repente, aquele que já está avançado na idade e talvez não tenha sonhado tanto, ele é reenergizado pelo jovem. E o jovem, que é tão impetuoso e, por vezes, impulsivo, ele é refreado, no bom sentido, por aquele que tem mais experiência. A vida é isso. É um processo de maturidade coerente com as fases da vida. Espiritualmente não é diferente. Qualquer coisa diferente disso é uma anomalia. Por exemplo, talvez você já tenha assistido um filme de alguns anos, O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme interessantíssimo, porque propõe esse paradoxo, essa crise de idade versus maturidade. É alguém que nasce velho, e vai rejuvenescendo esteticamente, mas vai amadurecendo psicologicamente. Claro que tem toda uma brincadeira com a criança que necessita cuidados e com a pessoa no final da vida que igualmente vai necessitar cuidados, mas de uma maneira completamente diferente. Mas é estranho. É estranho aquele bebê assim, idoso, mamando na mãe. É estranho. Não é natural. Mas há um processo de maturidade natural que nós esperamos, tanto na vida, quanto na caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo vai nos provocar a essa maturidade. Paulo ele vai aqui, de certa forma, chamar os cristãos colossenses e nós de volta ao básico. Não o básico no sentido de ser elementar, ou superficial, ou raso, mas básico no sentido de fundamental. O que é o básico? Mas não simplista. É o Evangelho. Porque o Evangelho é simples, mas não é simplista. O Evangelho não é apenas onde você começa a caminhada com Cristo. É onde você começa, permanece e termina. O Evangelho não foi aquilo que chegou até você para que você tivesse a revelação de Cristo Jesus. O Evangelho é aquilo que chega até você para a revelação de Jesus Cristo, mas te sustenta em Jesus Cristo até o final. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Deus interferiu na história, na pessoa de Jesus Cristo, para nos trazer a redenção e perdão dos pecados, para que nós pudéssemos então ser transformados, e não pela nossa virtude, mas pela virtude dele, vivermos para a glória dele, comunicando àqueles que ainda não o conhecem quem é Jesus Cristo. Evangelho. Eu me lembro, início da minha adolescência, eu era praticante de judô. Por toda a minha infância, adolescência, pratiquei, lutei, fui para campeonatos, e tinha um campeonato muito importante chegando. E aí nós fizemos o que a gente chama de camping, de treinamento. Você vai para um lugar e você fica lá, treinando o dia inteiro. E aí eu lembro que o meu sensei, o meu professor, falou assim: Diego, qual é a entrada, qual é o golpe, qual é a posição que você prefere? Eu falei, é tal. Ele falou, ok, faz 1000 vezes. Eu falei, quanto? Ele falou, 1000. Não importa o esporte, o nome disso é fundamento. Se você quiser ser um esportista de excelência, não adianta você ficar fazendo acrobacia, se você não souber o básico. Tem que ter fundamento. É escolinha de futsal, é toque. É passar pelo meio dos cones. É no vôlei, é no basquete. Fundamento. Às vezes a gente está buscando assim, umas acrobacias espirituais e a gente está com dificuldade naquilo que é o alicerce. A gente está com dificuldade na compreensão do que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? É Jesus. Do início ao fim é Jesus. É apenas Jesus. E não basta começar bem. Na caminhada cristã, a lição aqui é que nós precisamos terminar bem. E como é que nós vamos terminar bem? Permanecendo firmes naquilo que nos foi dado em Jesus.
E Paulo vai dizer então que há pelo menos 4 características que nós vamos ver desse crescimento que se dá a partir da permanência em Jesus Cristo. Primeiro, é um crescimento interno e inevitável. Interno e inevitável. Primeiro e segundo. Segundo, é um crescimento gradual. Terceiro, estou confuso. Interno, inevitável, gradual. São 3. E o quarto é um crescimento simétrico. É porque eu estou confuso, porque depois vai dar ação de graças, mas eu fecho tudo, você vai entender. Interno, inevitável, gradual e simétrico. Esse é o crescimento da vida cristã. Vamos lá? Versículo 7. O apóstolo Paulo, quando ele nos desafia a permanecer em Jesus, ele fala que nós estaremos como? Enraizados. Enraizados. O primeiro desafio, viva uma vida enraizada em Jesus. Essa é a primeira característica de um avanço espiritual, se assim você quiser chamar, de um processo de maturidade. Você permanece firme em Jesus, e qual é a consequência óbvia? Qual é o passo natural? Enraizamento. Mas antes da gente falar o que é isso, eu quero que você perceba como Paulo escreve. Perceba o tempo verbal. Ele não está nos dizendo que nós temos que nos enraizarmos. Ele está dizendo que nós somos enraizados nele. No grego tem um tempo verbal que não tem no português. É o que a gente chama de particípio perfeito passivo. Basicamente, uma realidade factual que se dá por consequência de um ato prévio. Ou seja, algo aconteceu para que isso fosse uma realidade agora. Cristo morreu por nós e, portanto, porque Ele morreu, nós fomos enraizados nele. Tem uma coisa que a gente tem no português, o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Vamos voltar para a escola. A agente da passiva é quando você sofre uma realidade que não foi iniciada por você. Você não é o sujeito ativo dessa oração, você é o sujeito passivo da oração, ou seja, você sofre uma realidade iniciada por um outro. Nós não escolhemos nos enraizar em Jesus. Jesus nos plantou nele. A beleza do Evangelho. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós não estávamos buscando a Deus. A palavra é clara, é enfática nessas questões. E aí Deus nos enraiza em Jesus. Ou seja, não foi algo que você fez. Foi algo que foi feito por você. Talvez como aquilo que Paulo gostaria de dizer quando ele fala que nós somos como ramos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. Mas o que essa ideia de enraizar é? Fala de aprofundamento. Enraizar demanda tempo, demanda assimilação. Raízes não crescem da noite para o dia. Nós moramos numa cidade onde isso é muito vívido. Realidade em muito agrícola. Então não é um ambiente estranho para nós essa ideia de plantio, essa ideia de botânica, essa ideia de agronomia, essa ideia de coisas sendo plantadas, de lavouras e de colheitas. O que Paulo vai propor aqui é que esse crescimento em Jesus é um crescimento diferente, em primeiro lugar. Porque não é um crescimento, num primeiro momento, que está à vista de todos. Perceba isso, é um processo que acontece no anonimato. É um crescimento interno. Tem a ver com o teu relacionamento com Deus. Tem a ver com o processo pelo qual o caráter de Cristo vai sendo forjado na sua vida. Por exemplo, o crescimento de uma criança. O meu filho Noah, o mais velho, ele tem uma mania, a Aline está aqui, ela sabe. Agora ele até deu uma paradinha, assim, ele está espaçando mais esse pedido. Mas quase todo dia ele chegava para mim ou para a Aline e fala, mede meu tamanho? É verdade ou não é? Mede meu tamanho? E a gente tem medido o tamanho dele desde o quê? Desde 1 metro? Tá. Oficialmente falando. Então, mede meu tamanho? Tem 1 metro. Aí eu não cresci? Falei, não, cresceu, você tinha menos de 1 metro, agora você tem 1 metro. Aí o dia seguinte, mede meu tamanho? Eu falei, não precisa. Não, mede meu tamanho. Aí você vai lá, 1 metro. Eu não cresci? Eu falei, não, mas você vai crescer. Passa uns dias, mede meu tamanho. Eu falei, não, mas não precisa medir, meu filho. Não, eu quero que mede meu tamanho. Você vai lá, 1,1 metro. Ele fazia uma festa. Uma festa. Agora ele está em crise, porque lá no brinquedo do Burger King, e ele é criterioso, no brinquedo do Burger King só pode até 1,20 metro. Ele está com 1,20 m. Ele está em crise. Que graças a Deus, tem uma coisa assim que eu acho que a gente está fazendo certo. Paternidade e maternidade é um desafio, né, irmãos? Mas acho que isso assim a gente está conseguindo. Ele é um cara que segue regras, com 6 anos de idade. É ou não é, Aline?
Ele segue regras. Então, a não ser que alguém o convença que aquilo é um parâmetro e não uma regra, quando ele tiver 1,21 m, ele não vai mais pisar naquele brinquedo. Porque ele vai falar, não, eu não posso, eu já tenho 1,21 m, eu sou muito grande. Qual é o ponto disso? O ponto é que a ansiedade do Noah propõe algo que diz respeito à nossa ansiedade também, pela qual nós não precisamos ficar ansiosos, que é o quê? Nós não conseguimos observar o processo de crescimento. Nós não conseguimos observar a criança crescendo, mas nós conseguimos perceber quando o crescimento acontece. Gente, isso é de uma verdade espiritual imensurável. Porque o crescimento não é algo necessariamente visto, mas é algo que pode ser medido. Por exemplo, quando Cristo ele fala para os seus discípulos, vejam como crescem os lírios do campo. Lembra lá Mateus 6? Vejam como crescem os lírios do campo. Ele não está pedindo que agora os discípulos fiquem estáticos, olhando para os lírios do campo para ver quando é que eles vão brotar. Não. Vejam como crescem, perceba que uma hora é uma semente. Passam-se alguns dias. Parece que nada está acontecendo. Daqui a pouco brota. É um milagre. É um mistério. E alguém que estuda botânica e genética vai falar, não é um mistério, tem explicação. É um mistério. Eu sei que tem explicação, mas é um mistério. É um milagre. O que eu quero dizer é que é muito belo esse processo. Porque você não vê, e quando você olha de novo, já foi. É quando você passa um mês sem ver uma criança. Você fala, meu Deus, cresceu, lógico, cresceu, criança cresce, é para isso. Alguns de vocês queriam crescer mais, não vai dar, mas criança cresce. O que isso nos diz? É que ele não nos convida a ficar observando todo o processo de crescimento. É que ele está propondo aqui que as raízes crescem e vão cada vez mais assumindo a terra, de modo que a raiz não apareça mais. E olha que interessante, exatamente aquilo que sustenta a planta, exatamente aquilo que é impossível de ser visto. Está debaixo da terra. Você pode estar amadurecendo. E se você tem caminhado com Jesus Cristo, eu tenho uma excelente notícia. Certamente você está amadurecendo, mesmo que às vezes você não perceba. Mesmo que às vezes quem está ao teu redor não perceba. E às vezes isso gera uma dificuldade. Mas como é um processo interno de crescimento, você só vai saber quando você amadureceu, no momento em que sua maturidade for colocada à prova. Esse é o grande teste. Quando sua maturidade for medida. E quando é que a nossa maturidade é medida? Em meio à crise. Você não sabe que você é maduro até que você tenha que agir de modo maduro. E se você acha que é maduro e quando vem uma crise você age de modo imaturo, você achou errado, você ainda precisa amadurecer. Mas é um processo interno. Às vezes nós somos tentados a pensar que o caminho é realizar grandes mudanças. O ser humano é assim, de modo drástico para gerar um resultado rápido. Eu sei que a minha geração e os mais novos, sobretudo, são imediatistas. Imediatistas. Aqueles que entre nós têm um pouco mais de experiência de vida, eles vão afirmar categoricamente que essa geração é uma geração complicada no sentido do imediatismo. Nós queremos grandes resultados para ontem. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida não é assim. As coisas não acontecem desse jeito. Você quer ver mudanças drásticas, reais e duradouras? Insista, permaneça. Pequenos hábitos, todos os dias, um de cada vez, até que mudanças se tornem hábitos, até que realidades sejam transformadas. Às vezes leva uma vida para mudar uma coisa. Espiritualmente não é diferente. O apóstolo Paulo, quem diria que ele não é maduro? Claro que ele é maduro, mas o apóstolo Paulo ele diz, meus irmãos, não que eu tenha obtido tudo isso, mas uma coisa eu faço, deixando aquilo que ficou para trás, eu caminho para o alvo, que é Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, eu não fui plenamente aperfeiçoado, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu estou caminhando para Jesus, eu creio que eu vou chegar lá, por quê? Porque eu estou permanecendo nele. Meus irmãos, são pequenos hábitos realizados todos os dias que vão gerar mudanças significativas e duradouras. A vida cristã não é um sprint de 100 metros, a vida cristã é uma maratona. Não se canse no meio do caminho. E se você for tentado a se cansar, essa é a beleza da comunidade de Cristo.
Ela tem dificuldades, ela tem desafios, mas não vá sozinho, porque quando você estiver cansado, alguém vai estar do seu lado um pouco mais animado e vai falar: não desista. Não desista. Por isso que é sempre mais prazeroso e mais fácil você realizar exercícios físicos acompanhados, porque é um estímulo a mais, é um desafio a mais. Nós temos nessa sociedade imediatista essa ideia de grandes mudanças em pouco tempo, como eu disse. Por exemplo, nós queremos dieta em vez de reeducação alimentar. Nós queremos grandes mudanças assim em uma semana, ao invés de um pouquinho de exercício todos os dias. Nós queremos ter um grande conhecimento lendo Twitter, Facebook, Wikipedia. Não vai rolar, amigo. Desenvolva hábitos diários de leitura, trabalhe seu intelecto, nutra a sua mente, para que depois de 5, 10, 30 anos você vai saber de alguma coisa. Não muita, mas alguma. Alguma. O que isso significa na caminhada espiritual? Vida diária de oração. Leitura bíblica. É o que alguns chamam da liturgia do ordinário. Passos comuns que ninguém está vendo, mas que vão fazer total diferença na sua vida. Amanhã, semana que vem, daqui 10, 20, 30 anos. Práticas pequenas, que não são do dia para a noite. Assim como qualquer plantio que demanda preparo, irrigação, luz e espera. A caminhada cristã é feita de processos. Como diria Eugene Peterson, o autor da versão A Mensagem, paráfrase bíblica, a caminhada cristã é uma longa obediência na mesma direção. Olha que bonito isso. Uma longa, não é eu obedeci uma vez. É uma longa obediência na mesma direção. Não apenas é um processo de crescimento interno, mas é um processo também inevitável. O que eu quero dizer com isso? Se você foi alcançado por Jesus, é inevitável que haja mudanças na sua vida. Inevitável. Elas podem demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas é inevitável que haja mudanças. O porquê isso é importante? Porque se não há evidência, se não há transformação, se não há mudanças, nós deveríamos sondar o nosso próprio coração e nos perguntarmos se a nossa experiência com Cristo é de fato uma experiência real ou meramente religiosa. Porque quando Cristo vem, mudanças passam a acontecer. Você será mais paciente. Não é talvez. Pode crer, você vai ser mais paciente. Você vai ser mais pacífico. Você vai ser uma pessoa mais bondosa. Você vai aprender a perdoar mais. Você vai ser mais generoso. Você vai ser mais manso. Por quê? Porque a palavra afirma que é assim. E eu sei que às vezes não parece. Eu sei que às vezes nós enfrentamos as dificuldades e parece que a gente está batendo no muro. E a gente fala, mas não está rolando. Mas assim, creia, crescimento interno, invisível e crescimento inevitável. Processo de maturação gerada pelo próprio Cristo. Não pela nossa virtude ou pela nossa capacidade. Por isso que nós temos que fazer a nós mesmos, quem sabe, perguntas difíceis. Se você tem caminhado com Cristo há pouco tempo, vou te dar um chá, assim, uma colher de chá nessa. Mas, se você tem caminhado com Cristo já há alguns anos, e você, por exemplo, não é capaz de guardar segredos, eu vou usar palavras que talvez possam ser um pouco mais densas, mas você não é digno de confiança. Só estou traduzindo. Se você não é digno de confiança, isso não é um caráter que reflete o caráter de Cristo. Você deveria se perguntar sobre sua própria caminhada. Se você é esquentado demais, a Bíblia chamaria o oposto disso de domínio próprio. Se você não tem domínio próprio. Se você não exerce controle sobre suas emoções e sobre suas ações. Se você é facilmente ofendido. Tem pessoas que são facilmente ofendidas, por isso que elas trocam sempre de grupos, de amigos, de emprego, de igreja. O problema está com o mundo, menos com elas. O patrão é o problema, o empregado é o problema, a empresa é o problema, o pastor é o problema, a igreja é o problema, o amigo, a cidade, o estado, o mundo. Só ele, iluminado, que sabe de todas as coisas. O mundo está errado. Se você possui um senso de superioridade, mesmo que velado, travestido de humildade, como alguém que diz, não, eu não sou nada, e por dentro você clama por aplausos, no fundo você acha que ninguém é bom o suficiente para você. Se você é alguém que, quando confrontado, você não aceita o confronto,
Você não percebe que seu orgulho não permite que você seja corrigido por ninguém. Eu tinha um amigo, ainda é meu amigo, mas eu lembro certa vez, eu e mais outros amigos conversando com ele, falando, cara, então, a gente está meio desconfortável, mas a gente queria te falar uma coisa. E logo de cara, assim, na largada, ele falou, eu não acredito nesse negócio chamado crítica construtiva. Eu falei, opa... A gente falou, você acredita no quê, assim? Falei, não acredito. Falei, sugestão, você acredita? Não, é outro nome para crítica construtiva, não acredito. Falei, mas só para a gente entender, assim, quem que você ouve? Com quem que você faz uma checagem do seu coração? Quem tem autoridade para falar na sua vida? Sua esposa, talvez? Ele falou, não, minha esposa também não, porque a gente briga e ela fala uns negócios que eu não quero ouvir. Eu falei, quem que você ouve, cara? Aí ele deu uma espiritualizada. Ele falou, eu ouço Deus. Eu falei, então você está lascado. Presta atenção no que eu estou falando, é importante. Se você acha que você só é capaz de ouvir a Deus, você é tão orgulhoso que nem a voz de Deus você vai ouvir. Você vai ouvir a voz do seu próprio coração, tomar atitudes tolas, fazer escolhas equivocadas e ainda vai colocar Deus como patrocinador dos seus fracassos. Você vai falar, Deus me falou, Ele não te falou nada, mas como você não ouve ninguém, não anda em conselho, não é humilde para ouvir ninguém, você acha que foi Deus, aí você se frustra com Deus. Carência, baixa autoestima, mania de perseguição, aparente humildade, vitimismo, que se esconde atrás de um narcisismo profundo, de um ego exacerbado, a lista continua. O que eu quero dizer? Se às vezes você sente que em algumas dessas áreas, ou em todas, ou em algumas, ou em outras, você não tem crescido como gostaria, primeira opção, faz uma sondagem do seu coração. Reavalie a sua caminhada. Mas em segundo lugar, continue se aprofundando em Jesus. Não desanime. É questão de tempo. O crescimento é interno e o crescimento é inevitável. Se você está em Jesus, certamente Deus vai te dar esse crescimento. Segundo, meu Deus, eu tenho que correr. Edificados nele. Edificados nele, vivam uma vida edificada em Jesus. Se enraizamento traz essa imagem da agricultura, edificados nele traz uma figura da engenharia, traz a figura da construção, sugere um prédio em construção, é um crescimento, não apenas interno e inevitável, mas agora é um crescimento gradual, é tijolo após tijolo, é passo após passo. Às vezes a gente chega lá na nossa reforma e a gente fica empolgado, porque parece que avançou rápido. Às vezes a gente chega na reforma e fala, meu Deus, esse negócio não vai inaugurar nunca. Um passo de cada vez. Avanço gradual. Processos. Mais uma vez, a vida é feita de processos. Então, uma vez que você estabeleceu bem os alicerces, as raízes, agora para usar uma outra linguagem, o fundamento. Uma vez que eles já estão estabelecidos, há também agora um avanço naquilo que é visível a todos. Veja, você cresceu naquilo que ninguém vê. Agora você é capaz de avançar naquilo que é visto a olhos nus. São as boas obras. São os dons que vão florescendo. São os frutos que vão sendo dados. Como um comentarista chamado Lightfoot traduziria, sendo edificados nele, hora após hora. Eu também acho belíssimo isso, porque não é uma edificação que se deu em algum momento no passado, é uma edificação diária. Não apenas você cresceu em Jesus, você continua crescendo em Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que se você é um novo convertido, Deus está te chamando ao crescimento. Se você está caminhando com Cristo há 50 anos, Deus está te chamando ao crescimento. Porque não há nenhum momento sequer na vida cristã onde nós paramos de aprender e onde nós paramos de avançar. Cristo se revela eternamente, infinitamente a nós. Portanto, nós devemos ser humildes de dizer, Deus, qual é o próximo passo? Qual é a próxima lição? Longa obediência na mesma direção. É maravilhoso perceber a linguagem que Paulo usa, porque quando ele está falando de edifício, isso nos lembra outros textos, porque a edificação espiritual de Deus na terra somos nós, é a igreja, está no plural. Ou seja, Deus age constantemente no processo de edificação da sua igreja, que às vezes parece uma construção assim meio estranha, às vezes ela é mais bonita, às vezes ela é meio estranha.
ela tem dificuldades, ela tem desafios, ela é feita de seres humanos, falhos e pecadores como eu e você. Não é à toa, portanto, que é dito que nós somos como pedras vivas nessa edificação espiritual. Pedra viva é pedra que se mexe é difícil encaixar. Vai dando atrito, uma vai afiando a outra, mas a coisa acontece. Por quê? Porque não somos nós que estamos edificando a partir da nossa própria virtude. É Cristo que há de nos edificar para a glória dele. Então a gente crê que no fim das contas vai dar tudo certo. No fim a gente crê que vai dar tudo certo. Efésios 2, versículo 22, fala um pouco sobre isso. E isso me lembra também quando Jesus nos conta uma parábola sobre duas casas, que representam a postura de dois homens, um sábio e um tolo. Duas casas aparentemente iguais, esteticamente iguais. Só que uma não consegue ficar firme contra a tempestade, a outra consegue. Como assim duas casas iguais e uma cai e uma fica de pé? A diferença é o fundamento. A diferença é o alicerce. Alicerce é esse negócio que ninguém vê, mas é tão importante. Lá na nossa reforma, nós passamos por uma decisão que sequer pode chamar de decisão, mas porque nós tiramos 1,20 m de chão, de terra. Nós baixamos o nível do prédio. Os alicerces tinham que ser reforçados. E para reforçar esses alicerces, foi feito uma espécie de uns muros. Deve ter um nome técnico para isso, o Marcelo deve saber. Ou talvez não. Mas, reforço, né, Marcelo? Vamos chamar de reforço. Então foi feito um reforço. E quando eu olhei aquilo, eu falei, que negócio feio. Falei, Marcelo, o que é isso? E agora a gente já acostumou. Se eu não tivesse falado, você não ia nem perceber. Está bonito pra caramba. Não está feio. Mas eu olhei e falei, está feio. Ele falou, ou é isso ou o prédio cai. Eu falei, então vamos manter. Por quê? Porque primeiro você fundamenta. Você não pode escolher a estética em detrimento do fundamento. Nós vivemos em um tempo onde se valoriza não o conteúdo, não aquilo que é invisível, mas se valoriza aquilo que é aparente apenas. E Deus está nos chamando a uma vida que aparece no bom sentido da expressão, mas apenas porque é edificada a partir de um alicerce muito bem fundamentado. Não adianta você construir sobre um fundamento que não é bom, porque vai cair. As crises virão e vai ficar evidente do que você é feito. Terceiro, firmados na fé. Viva uma vida firmada em Jesus Cristo. O crescimento não é apenas interno e inevitável, ele não é apenas gradual, mas ele é simétrico. Olha a beleza disso. Porque você permanece em Jesus Cristo, porque você está enraizado nele, porque agora você está sendo edificado nele. Lembra Mateus 5,16, a gente cita esse texto comumente. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que eles vejam, é esse segundo passo, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, não apenas os conteúdos internos, mas aquilo que pode ser percebido diante dos homens. Mas esse crescimento ele vai desembocar numa firmeza de fé, solidez. É algo robusto, é algo que já não é mais frágil. E esse crescimento é simétrico. Por quê? Porque você tem maturidade, aí você tem crescimento aparente e, por consequência, você tem firmeza na fé. Isso leva tempo. Isso leva tempo. É impossível amadurecer sem dar sinais de crescimento. E é impossível amadurecer e crescer sem possuir firmeza na fé. Então veja como uma coisa está construída sobre a outra. É uma tríade simétrica. Você não pode ser maduro e frágil. Você não pode ser firme e não ter evidência de boas obras. Você não pode ter boas obras e não ter maturidade. É uma coisa só. É como às vezes a gente confunde quando Paulo ele escreve aos Gálatas falando sobre o fruto no singular do Espírito. E a gente tem a mania de falar do quê? Os frutos do Espírito. Não é os frutos, é o fruto singular. Aí Paulo complica a nossa vida. Por quê? Ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas é o fruto ou é os frutos? Tem uma coisa interessante aqui. É o fruto que se manifesta a partir de uma lista. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita e opera em nós, nós crescemos simetricamente, harmoniosamente. Ou seja, não tem como você pegar a lista e falar, eu tenho paz, mas não tenho humildade. Não vai rolar.
Eu tenho fé, mas não tenho domínio próprio. Então, fé, Deus, fé está legal. Domínio próprio, não estou com problema aí no trânsito. Não vai rolar. Não, é um fruto simétrico. A operação do Espírito na nossa vida, a maturidade, a edificação, ela se dá tal como alguém que vê essa criança, como nós falamos no início, e fala, nossa, ele cresceu. Ele não cresceu só a cabeça, ele não cresceu só o braço, ele não cresceu só a perna, isso seria uma anomalia. Ele cresceu, integralidade. Ele cresceu como um todo. Ele tem se desenvolvido até que ele alcance a plenitude desse crescimento. Ou seja, o crescimento cristão é simétrico. Por exemplo, a preocupação, e aqui eu sei que vai pegar vários de nós, eu incluso. Preocupação, ansiedade, nas Escrituras, sempre tem a ver com arrogância. Tem a ver com arrogância, eu vou te falar por quê. Porque a ansiedade não é apenas sofrer com o futuro. A ansiedade é sofrer com o futuro por achar que eu posso controlá-lo. A arrogância de achar que se eu não der conta da minha vida, Deus não vai fazê-lo. Por isso, eu fico ansioso. Porque eu quero que o controle da minha vida esteja sobre as mãos de quem? De Deus ou nas minhas mãos? Se a gente for honesto, a gente vai falar, nas nossas mãos. E quando foge das mãos, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente está em apuros. Por quê? Porque nós somos orgulhosos demais em pensar que eu dou conta da minha vida melhor do que Deus dá. Em essência, é a ausência de humildade diante de Deus. Mateus 6,30, Jesus falou o seguinte, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Homens que não acreditam em Deus. Homens que não confiam que o Pai de vocês provê para todos vocês. Homens que entendem os pássaros e os lírios como um fruto do acaso. E acham que os pássaros e os lírios estão aí sendo sustentados, mas Deus vai abandoná-los. Falta de fé, falta de humildade, arrogância pura. De achar que se a sua vida estiver sob seu controle, ela vai ser melhor conduzida do que se ela estiver sob o controle de Deus. Aí você fala, não, mas esse fruto, essa coisa simétrica, assim, eu vivo em paz. Será? Se você vive em paz, mas não depende de Deus, você não vive em paz, você está em paz. Por quê? Porque as coisas estão indo bem para você. O que significa que quando as coisas fugirem do seu controle, a paz que você pensa que tem vai ficar evidente como falsa paz. Se tudo vai bem, você acha que você está fazendo as escolhas certas, ou seja, você clama o mérito para si. Se teu emprego está bom, se tua faculdade está bem, se você está ganhando dinheiro para caramba, você está em paz e você acha que você é bom demais. E se o seu emprego está mal, se você está perdendo dinheiro para caramba, e se a crise veio na tua vida e bateu na tua porta, e você não sabe mais como conduzir a sua história, você vai ficar péssimo. Por quê? Porque se as coisas vão bem, você acha que é mérito seu. Se as coisas vão mal, você acha que é culpa sua. Você tirou Deus da equação. Tragédia. Tragédia. O andar em Cristo, meus irmãos, o permanecer nele, se manifesta no aprofundamento, que é interno e invisível. Se manifesta numa edificação, que é aparente àqueles que estão ao nosso redor. Mas tudo é confirmado a partir da firmeza e da convicção da nossa fé. Quando a essência da nossa fé é testada, você percebe se ela é firme ou se ela é frágil. Como eu sei que minha fé é firme? Quando eu enfrento dificuldades. Quando eu sou traído. Quando eu sofro um revés financeiro. Quando eu sou humilhado. Quando eu passo por desapontamentos. Quando alguém faz algo contra mim que eu jamais imaginei que aquela pessoa faria aquilo. Quando eu sofro uma perda terrível. Qual é a essência da minha fé? Robusta ou frágil? Talvez uma palavra da moda que caiba aqui é resiliência. Essa capacidade de ser esticado, sem ser travestido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é a capacidade de passar pelas adversidades sem se permitir tornar-se alguém que não se é. Identidade. Eu sei quem eu sou em Deus, portanto eu posso passar por diferentes coisas. A minha natureza não muda porque ela está escondida em Cristo.
Porque existe maturidade e edificação, existe também firmeza e convicção de fé. Essa é a obra simétrica de Cristo. E aí Paulo encerra, dizendo que porque existe tudo isso, o que acontece na nossa vida? O que diz lá o final do versículo 7? Nós transbordamos de gratidão. Por causa disso, viva uma vida grata a Deus. Essa é a consequência natural de alguém que está fundamentado, edificado, firme em Cristo. É uma vida que transborda em gratidão. É uma vida marcada por ações de graças, por pertencer a Cristo e não por mais nada. Não é porque você tem tudo, humanamente falando, mas é porque você tem tudo, Cristo. E se você tem Cristo, você tem tudo. E se você tem tudo, você está satisfeito. De modo que qualquer outra experiência positiva que você vivenciar, na verdade é como um bônus, porque você já tem tudo. Você é grato. Olha o que C.S. Lewis nos fala sobre felicidade, que certamente está atrelado a uma experiência de gratidão. Ele diz que Deus designou a máquina humana para funcionar movida por Ele mesmo. Por isso, Deus não pode dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque ela não está aí. O propósito primeiro da nossa vida é reestabelecer nosso relacionamento com a pessoa que nos colocou aqui. Enquanto esse relacionamento não for reestabelecido, todas as nossas tentativas de conquistar felicidade, nossa luta por reconhecimento, por dinheiro, por poder, por casamento perfeito, por amizade ideal, tudo o que buscamos por toda a nossa vida jamais serão suficientes. Nunca podendo satisfazer o desejo, nem preencher o vazio, acalmar a ansiedade ou nos fazer felizes. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Você consegue perceber a verdade dessas palavras? Não existe satisfação a não ser no nosso Criador. Não se iluda. Alegre-se com tudo o que Deus te der e te permitir viver, mas não busque nessas coisas aquilo que somente o seu Deus pode te dar. Porque somente o Criador pode fazer da criatura, que foram feitas seus filhos, sujeitos plenamente felizes. Ao entender isso, a gente transborda de gratidão. Ao entender isso, nós abandonamos a amargura, que é pecado. Ser cristão amargurado é pecado. Ser cristão ingrato é uma afronta à obra redentora da cruz. Porque como é que eu vou ser ingrato diante de um Deus que tudo fez por mim? Não faz nenhum sentido. Alguém que se converte a Cristo Jesus, ele tem que perceber que o maior de todos os presentes já lhe foi dado. Todos nós conhecemos gente negativa. Okay? Gente negativa, gente que só vê o copo meio vazio, gente que olha para as coisas e sempre, não importa o que está acontecendo, o camarada ou a moça sempre vê um negócio ruim. Por exemplo, alguém se converte, está todo mundo feliz, aí a pessoa fala, acho que está fingindo, você não conhece a história dele como eu conheço. Fala a verdade. Eu nunca vou me esquecer, eu batizei uma pessoa, um familiar dessa pessoa, meu Deus do céu, um familiar dessa pessoa, ao invés de alegrar-se com o batismo desse rapaz, me vira para um outro familiar e diz, vamos aguardar os frutos, né? Está torcendo para dar errado. Ao invés de pensar, ok, de repente essa pessoa assim, tem uma vida pregressa complicada, por isso que ele precisa da nossa ajuda. Por isso que ela precisa da gente. Por isso que a gente está aqui. É aquela pessoa que assim, tudo é ruim. Se alguém é mais humilde, se alguém é mais pobre, é porque o cara não batalhou na vida, é porque não se esforçou. Se o cara é rico, é porque ele é pilantra, que ele passou a perna em alguém. Se alguém casa, fala, quero ver quando é que vai dar o divórcio. Se a igreja é pequena, é porque falta visão. Se a igreja é grande, é porque está perdendo a simplicidade. Não combina. Quando nós vivenciamos um processo de maturidade, edificação e firmeza em Cristo Jesus, a nossa vida vai ser uma vida de gratidão. A nossa vida vai ser uma vida feliz em Jesus Cristo. Não a felicidade como o mundo pensa propor, mas uma vida plena em Jesus Cristo. Uma vida abundante em Jesus Cristo. Spurgeon diria, se você não está contente com o que tem, ainda não estaria satisfeito se tivesse o dobro. Só pode experimentar da bondade plena de Deus aquele que é grato por aquilo que já recebeu de Deus.
Você nunca vai estar satisfeito se você buscar satisfação nas coisas erradas. O apóstolo Paulo compreendeu isso. E eu gostaria de encerrar lembrando que o apóstolo Paulo é alguém que no final da sua vida, encarcerado, depois de ter seguido e servido a Jesus Cristo por décadas, prestes a ser decapitado, escreve cartas de dentro da prisão, inclusive essa carta aos Colossenses. Escreve também uma outra carta, a carta aos Filipenses, que tem como tema central, veja, a alegria. Alguém já idoso, alguém já preso, alguém prestes a ser condenado e decapitado, alguém abandonado por seus amigos, alguém numa cela fria, alguém que já não tem seus livros, já não tem sua capa, já não tem seus pergaminhos. Ele fala isso quando ele escreve 2 Timóteo. Alguém que pega a pena e escreve aos Filipenses, falando: meus irmãos, deixa eu lembrar-lhes de uma coisa, a alegria em Jesus Cristo. Deixa eu lembrar para vocês o que há de mais importante, que a alegria não é circunstancial, a alegria é o poder de encarar a vida de modo grato, independente de qualquer situação. É você ser alegre, seja honrado ou humilhado, em abundância ou escassez. É saber que mesmo que a gente perca tudo pela perspectiva humana, nós jamais seremos privados daquilo que é mais importante, porque o nosso tudo é Jesus Cristo. Nós aprendemos a estar contentes em qualquer situação, porque Jesus Cristo é aquele que nos fortalece. Isso, meus irmãos, é maturidade, é edificação, é firmeza de fé que transborda em gratidão. Essa é a vida que Deus quer para nós. Uma vida plena em Jesus Cristo. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus tem para a sua casa. Essa é a vida que Deus tem para a sua família. Não para você viver amargurado por aquilo que falta, mas para você viver satisfeito por aquilo que Jesus já fez e caminhar de modo triunfante naquilo que Ele nos deu, que é a salvação e o perdão dos pecados. E que ao encarar a vida dessa maneira, de maneira grata, a gente possa olhar para o mundo e dizer que Jesus Cristo nos visitou e que Jesus Cristo também pode visitá-los. E que, como nós vimos na última semana, Cristo em nós é isso que nos traz esperança, a esperança da glória. Vamos orar.